Olá! Envelhecer de forma saudável é fundamental e talvez a restrição calórica seja uma saída. Para falar sobre o assunto, eu estou no estúdio com dois especialistas da área. Professora doutora Maria Isméria do Amaral, que é doutora em Biologia Funcional e Molecular, e o professor Rogério Cury, que é médico veterinário e coordenador também do curso de veterinária da Faculdade de Jaguariúna. É um prazer tê-los conosco, obrigada pela presença. E eu gostaria de iniciar, professora Isméria, sabendo o porquê de estudar a restrição calórica. Qual é o interesse em estudar essa área? Érica, eu agradeço o convite, o prazer é todo meu, certo, de estar aqui falando sobre a minha pesquisa aqui na instituição, então é bastante gratificante. Bom, sobre a sua pergunta, a importância de se estudar a restrição calórica é da seguinte forma. A obesidade hoje é intimamente ligada com o estado que a gente chama de resistência periférica à insulina. Essa resistência periférica à insulina é comum em indivíduos que possuem o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes mais tardio, que acontece na faixa dos 50 anos, 60 anos de idade. Então, esse indivíduo, ele apresenta uma resistência à ação da insulina. Ele até libera insulina em quantidades suficientes, mas ela não age nos tecidos periféricos, que são, principalmente, fígado, músculo e adiposo. E o que a gente tem na literatura? Que a modulação na dieta pode trazer benefícios e melhorar essa ação insuficiente nesses indivíduos diabéticos tipo 2 que apresentam a resistência periférica à insulina. Isso vocês estudam em animais inicialmente? Sim, o modelo nosso aqui na instituição é em animal, Você tem diferentes tipos de restrição calórica que você pode fazer no animal. Então, olha só, se eu percebi então que no ser humano ele tem essa resistência periférica à insulina e se eu modulo a dieta eu consigo trazer benefícios, então nossa importância está aí, na modulação da dieta, mas num modelo animal. E como você falou, que é bem interessante, em modelos animais a gente estuda o rato, O rato da linhagem Oyster é um mamífero, Ele tem muita semelhança com a nossa fisiologia, embora seja, roedor e hábitos noturnos. É isso que eu ia até te perguntar, qual a similaridade com o ser humano? Existe, e eu vou te provar da seguinte forma. A insulina ela tem uma sequência de aminoácidos, é um hormônio peptídico composto por vários aminoácidos. Quando você olha a sequência de aminoácidos da insulina e compara com o do ser humano, você percebe que é 2 ou 3 aminoácidos diferentes somente. Então é muito próximo. É muito próximo. Então é um modelo muito aceito em diferentes situações, não só para estudar o diabético tipo 2, mas em diferentes situações, Só para exemplificar um pouco essa questão do animal, por exemplo, quando você quer estudar uma questão respiratória, o roedor já não é indicado, porque ele não respira pela boca. Sim. E nós respiramos. Então, são alguns tipos de estudos que podem ser feitos realizados no roedor, no rato, no camundongo, que são bastante semelhantes. E o diabético é possível, é bastante aceito. Então, os modelos de restrição em animal, eu tenho assim 4 que são os mais estudados. Você tem a restrição leve, a restrição moderada e a restrição severa. O que muda? O quanto você tira de alimento desse animal. Na restrição calórica leve, você tira só de 10% a 20%. Na restrição moderada, você tira 40% do alimento, do que ele come. E na restrição severa, você tira 80% e deixa o animal só com 20%, 10%. Só que assim, acoplada a essas diferenças, você tem o tempo de restrição. Quando a restrição é leve, você tem uma restrição prolongada para o animal, de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Quando a restrição é moderada, que você retira em torno de 40%, que é o nosso modelo, você tem de 21 dias a 1 mês, 2 meses de restrição. Então, na verdade, é muito similar ao ser humano, de fato. Eu vou te colocar assim, numa dieta comum. Não estou falando numa questão de só restrição calórica, uma dieta qualquer. É bastante similar.
né? A questão do leve, moderado ou de uma forma intensa é muito similar. A intenção nossa com 21 dias é que seja possível na prática do ser humano. Sim, porque sem dúvida. Não adianta você falar, olha, é bom, sabe, Érica, você fazer uma restrição, né, calórica de 80% por 6 meses. Sim, sem o dúvida. indivíduo não consegue, o ser humano não consegue. E aí, né? eu gostaria até de colocar uma pergunta para o professor Rogério. Qual o interesse? Então, você é aluno de mestrado com a professora Isméria. Exato. Qual o interesse de estudar essa área? O interesse porque a obesidade se tornou uma epidemia. No meu caso, que sou médico veterinário, o interesse vem do fato de que os animais de estimação convivem em estreito relacionamento com o homem hoje, adquirindo hábitos do homem. Então é muito comum hoje você ver cães obesos e cães diabéticos. Então essa pesquisa que a professora Isméria conduz, ela pode ser aplicada também na clínica desses animais. Então o teu objetivo principal é esse? Sim, é levar o conhecimento geral. Isso, o conhecimento que a professora Isméria está desenvolvendo, transferir ele para a medicina veterinária. Esse é o interesse sempre da ciência, cruzar saberes, né? Então, que não é tão distante. Não, né? somos Exatamente. todos mamíferos, né? Sim, sem dúvida. E aí, até para a gente finalizar o bloco, a questão da diabetes, a professora Isméria colocou que é um tipo, nesse caso do estudo, que ele vem mais tardio. No animal acontece da mesma forma? Sim, também, é o mesmo mecanismo. Acontece da mesma forma, e bastante frequente hoje em dia. Maravilha. Então, eu vou segurar um pouquinho esse assunto, porque ele é muito interessante para a gente trazer para o próximo bloco. Tá. Ok? O Teoria e Prática volta já. O Teoria e Prática está de volta. Professor Rogério, então, voltando um pouco a essa questão ainda dos animais, você tem experiência de ter visto vários animais que, de fato, estão com diabetes e isso foi, de repente, em decorrência dos donos de uma alimentação um pouco desregulada? A casuística, a ocorrência, a frequência que acontece o diabetes em cães é grande. Hoje em dia não é tão relacionado com o comportamento do dono, porque a maioria dos cães hoje come ração. Então tem outros mecanismos aí que levam ao desenvolvimento do diabetes. Mas o mecanismo de tratamento é semelhante ao que é feito no ser humano. Então drogas que vão diminuir a quantidade de açúcar no sangue, reposição de insulina em alguns animais, e a proposta do trabalho da professora Isméria de restrição calórica é muito interessante para a veterinária. Porque o que eu tenho observado é que os cães não respondem tão bem quanto o ser humano ao tratamento clínico. Então, a reposição de insulina ou drogas hipoglicemiantes nos cães não tem dado um resultado tão bom quanto no homem. Talvez a restrição calórica proposta pelo trabalho da professora Isméria seja uma boa solução para a veterinária. Só para entender, porque eu não entendo basicamente nada sobre isso. Essa restrição calórica é mais ou menos a retirada de alguns tipos de alimentos. A restrição calórica usada no modelo que a professora Isméria trabalha consiste em reduzir o aporte de alimento para o animal em 40%, porém com os nutrientes equilibrados. Certo. Então eu levo o animal a uma subnutrição, uma nutrição abaixo da quantidade que ele consumiria no dia, porém não a uma desnutrição. Não falta proteína, não falta carboidrato. Até isso que eu ia te perguntar, porque o ser humano ele tem consciência. Isso. Então ele sabe, ele pode, sei lá, sentir um pouco mais de fome num certo período, mas ele se acostuma, mas ele tem consciência. Para o animal é um tanto mais difícil, porque é o dono deixando de alimentá-lo como era anteriormente. Isso. Por um lado, é mais difícil se o dono tiver, se preocupar muito com o emocional do seu animal. Isso é importante também. Mas, por outro lado, é fácil, porque o animal vai comer simplesmente o que você ofertar para ele.
e nós, seres humanos, temos a oportunidade de escolher o que comemos. Uma geladeira Conseguimos imensa. fugir da dieta mais fácil. Sem dúvida. Então, professora Isméria, até no bloco anterior, você citou que tinha 4 possibilidades e nos trouxe 3. Qual é a quarta, então? Então, é a leve, a moderada e a severa, né? E Isso. diferentes dias de restrição, né? Tempos diferentes. O quarto modelo é muito interessante, que se chama, é uma restrição calórica intermitente. O que é isso? Né? Você oferece alimento para um animal à vontade, um dia à vontade. E no outro dia você tira tudo. Tudo? Sucessivamente você faz isso. Por um período. Então é como se um dia você tivesse muito alimento e no outro dia não. Então, parece que assusta, Érica, mas... Me assusta um pouco. Assustou, mas se você pensar na natureza, no animal que vive, né, aí fora, ele não tem alimento toda hora. Sim, sem dúvida. Ele come aquela quantidade do animal que ele resgatou, come, e ele passa dias atrás de outra caça. Né? Então, o que me assusta é porque a ideia é depois saber se isso dá certo ou não com o ser humano. Com o ser humano, sim. A ideia também seria usar esse modelo no ser humano? Então, a intermitente, ela traz benefícios como essas que eu falei. E para o animal, para o roedor, ela é perfeita, como eu te falei, né? Na natureza, nós sabemos que o animal não tem alimento toda hora. Sim. Agora, para o ser humano, Érica, eu diria não só intermitente, mas os 4 tipos são difíceis. O ser humano tem uma resistência enorme à restrição de alimentos e eu gostaria de incluir exercício físico. Que aí é uma junção. É uma junção. É a integração das duas coisas. Exatamente. É interessante porque, pelo que eu vejo, assim, na prática, as pessoas só vão atrás de uma restrição, seja ela qual for, quando há de fato uma necessidade. Que seja pela obesidade, né? Mas Exatamente. Quando entra aí uma questão de doença envolvida, Também. ou, como é o caso da diabetes, ou alguma coisa que de fato possa complicar ainda mais a saúde. Mas eu gostaria até que vocês trouxessem as vantagens e desvantagens da restrição calórica. Mas isso a gente traz, então, no próximo bloco. Ok? O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. O Teoria e Prática está de volta. Professora Isméria, então quais são as vantagens e desvantagens da restrição calórica? Érica, eu gostaria de destacar que a restrição calórica ela só pode ser feita em seres humanos com orientação médica, né? E o que eu tenho na literatura. Ela só deve ser aplicada após idade reprodutiva em ser humano. O que é isso? Idade fértil do ser humano são 25 anos. Então, antes disso, jamais restrição calórica, a não ser com orientação médica. Por que eu destaco isso? Porque a restrição calórica aplicada antes de 25 anos em seres humanos causou osteoporose, deficiências sérias de sais minerais e infertilidade, né? Isso foi comprovado também com o modelo animal, né? Os animais eles não conseguiam se reproduzir e tiveram deficiências sérias em sistema cardiovascular por deficiências de sais minerais. Então, na verdade, nós temos hoje um mundo que visa muito a questão física, a questão da beleza, da estética, exato. Né? E muitas meninas, eu colocaria, não excluindo os homens, mas eu acho que as mulheres mais, querendo manter certas dietas, algumas restrições, que então nessa idade elas não têm a noção do que virá no futuro. Do perigo, com certeza, porque isso induziu a osteoporose, né, que é sério. Sim, né? Sem dúvida. Nós sabemos que as dores são difíceis e que não tem a reposição de cálcio, né? E uma vez instalada, você só consegue segurar um pouco, né? Então, assim,
não deve ser, em hipótese alguma, feita sem orientação médica. Sim. Agora, os benefícios, né, eles são relevantes, né? Se ela é feita de forma correta, né, em modelo animal, isso já tem vários, né, indícios de que ela traz benefícios. Sim. E assim, esses benefícios, eles são atribuídos à redução do tecido adiposo, que diminui muito o tecido adiposo, que é o que eu falei no primeiro bloco, né? Obesidade intimamente relacionada à resistência e ao diabetes tipo 2. Sim. Então, você reduz esse tecido adiposo e não apresenta diabetes tipo 2, ou seja, a restrição ao diminuir o tecido adiposo retarda as doenças que possam surgir no envelhecimento. Sim. Né? Então, olha só, é redução do tecido adiposo, é redução da insulina circulante, redução de um fator de crescimento chamado IGF-1, né? São principalmente esses 3 tipos, e também, estava esquecendo, redução de espécies reativas de oxigênio, que causam danos celulares. Então, por esses 4 motivos, ela se consagra como benéfica, né? Isso já foi, né, provado em diferentes tipos de restrição, como eu disse, em diferentes modelos animais, né? Então, é benéfico. Mas com algumas ressalvas. Com algumas ressalvas e, né, nós humanos com orientação médica, nutricionista. Sim, né? sem dúvida. Professor Rogério, os estudos que estão sendo feitos atualmente na FH Uniararas com a professora Isméria são promissores? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que são promissores, principalmente se a gente puder associar esse conhecimento com outros estudos que correm em paralelo, como a professora Isméria já citou, o da atividade física, que também traz benefícios. Então, a ideia é que cada pesquisador bata uma linha de frente, entenda aqueles mecanismos, para no futuro, essa somatória, determinar uma conduta para o ser humano. A gente não pode sair daqui hoje achando que, se eu não comer mais nada, eu vou viver mais e eu não vou ter problemas de diabetes. Não é bem assim que funciona. Cada organismo, cada indivíduo reage de uma maneira. Tem o componente genético, que é importante, tem o meio ambiente, o comportamental de cada um. Então, o estudo dela, sem dúvida nenhuma, vai somar aos demais estudos que tem e trazer uma melhoria de qualidade de vida para a humanidade. E talvez até para os animais, né? Sim, sem dúvida. E eu gostaria de saber sobre as publicações na área, como elas estão, e também essa questão do envelhecimento, se é melhor uma prevenção, se é possível nessa situação uma prevenção, ou se é possível depois reverter algumas situações. Mas então a gente trata disso no próximo bloco. Teoria e prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas.
O Teoria e Prática está de volta. Professora Isméria, como estão então as publicações nessa área? Bom, aqui, né, com a faculdade, eu já tenho um artigo publicado em colaboração com a Unicamp e um submetido. Então, a gente está esperando, né, aí a avaliação pelos revisores internacionais. O artigo, né, a pesquisa feita com o meu aluno, com o Rogério, ele está nos finalmente, a gente já vai, né, tá quase para submeter. E eu enviei, né, os resultados do Rogério para um congresso internacional que também não tem aprovação, né? Então, assim, está caminhando bem, né, do meu ponto de vista, mas... Provavelmente assim, para esse segundo semestre de 2013... Sim, teremos algumas novidades, algumas publicações. Provavelmente né, positivas. Da Uniarara, sim. E aí você citou até os resultados. Eu gostaria de perguntar até para o professor Rogério. Os resultados entendo que talvez sejam os objetivos principais desse estudo. Quais são os benefícios, então, dele para a sociedade, para a comunidade de uma forma geral? Esse é o papel da ciência básica, da pesquisa básica. Descobrir de que maneira, por exemplo, aqui no nosso caso a restrição alimentar, ela funciona, como ela funciona e como substituir ela de outra forma. Então a nossa população vem envelhecendo cada vez mais, vivendo mais. E nós queremos viver mais com qualidade. Sim. Então, esse tipo de pesquisa desenvolvido pelo grupo da professora Isméria busca trazer essas ferramentas. Como viver mais com qualidade. Então, é esse o nosso papel, descobrir de que maneira a restrição calórica age dentro do organismo. Quais são as substâncias orgânicas que tem lá dentro que estão agindo. Não é o simples fato de não comer. O não comer desencadeia reações dentro do organismo. E é isso que nós queremos conhecer bem para poder aplicar para o bem-estar da humanidade. E tem aí até, professora Isméria, algum ponto que foi descoberto, assim, bem diferenciado, inovador, que talvez possam surgir novidades de uma forma geral no mercado? E os benefícios da restrição, que é essa menor secreção de insulina, esse menor tecido adiposo, esse fator de crescimento IGF-1, essa menor secreção, são atribuídos a proteínas, proteínas que são moduladas quando você faz essa restrição. Então, no futuro, né, quem sabe, essas proteínas sejam atingidas com uma droga que a gente possa tomar simplesmente, né, e mimetizar, né, os efeitos da restrição. Né? Esse é o que mais a comunidade busca, porque a restrição retarda as doenças do envelhecimento e te prolonga a vida. Né? Então, a ideia é que se descubra realmente uma proteína, né, que esteja sendo modulada, e aí então você direcionar uma droga para especificamente essa proteína. Aí fica até uma curiosidade minha. Eu sei que os grandes laboratórios têm profissionais internos que fazem essas pesquisas. E também é lógico que eles utilizam pesquisas que outros profissionais acadêmicos, como vocês, também realizam. Talvez uma parceria. Um laboratório possa ver, por exemplo, essa entrevista e se interessar por aproveitar ou patrocinar um estudo como o de vocês para, de repente, desenvolver essa droga. Seria esse o caminho? Sim, Érica, a pesquisa básica é assim. Você faz, né, um modelo animal e isso é lançado, a comunidade, né, tem acesso, né, porque são revistas de acesso na internet, e aí o interesse vem, sim, pode vir de uma indústria, como já aconteceu, né, já vivenciei isso lá na Unicamp, né, e eles desenvolvem drogas específicas para aquela proteína que foi modulada mediante algum tratamento, mediante algum modelo animal. Tá, e para a gente até encerrar, é também uma dúvida que me fica assim, bastante forte. É melhor fazer alguma ação para prevenir as doenças do envelhecimento, ou nesse estudo é basicamente quando há um processo, por exemplo, de diabetes tardio, e aí eu posso agir em cima disso? Na sua opinião, professora? Prevenção, Érica. Prevenção. O nosso estudo com o Rogério foram animais de 1 ano e 2 anos. O animal de 1 ano, ele já é resistente periférica à insulina e obeso. Ele respondeu bem à restrição calórica. O animal de 2 anos, ele é considerado assim,
para o ser humano o 90 anos, né? Então, assim, ele foi resistente ao tratamento. Entendi. Ele melhorou 2 parâmetros, mas não foi como de 1 ano. Então, ele é preventivo. Ah, maravilha. Eu acho que para tudo, né? Sim. Até, como você falou, professor Rogério, da integração do exercício físico, basicamente Seria fica a perfeito. prevenção. É uma somatória, né, de Sem fatores. dúvida. Então, gostaria de agradecer a presença dos dois no nosso programa e deixar mais um recadinho para quem assiste, que não é para fazer nenhuma dieta amanhã, né? Isso, é. Nem intermitente, nem leve, nem moderada, de nem maneira severa. alguma, né? Que de fato que procurem um profissional, né? Um profissional da área, para se tiver que fazer, se for necessário uma restrição, que ela seja bastante monitorada, bastante controlada. Muito obrigada, professora Esméria. Muito obrigada, professor Rogério. Bom, então eu gostaria de deixar o e-mail do Teoria e Prática para que vocês possam enviar algumas dúvidas ou sugestões. teoriaepratica@uniararas.br. Até a próxima!